Caros cairenês, sejam todos bem-vindos ao canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu vou te mostrar uma análise contextual sobre cultuando a Deus com liberdade e reverência, ok? Assiste o vídeo até o final e você será contemplado com isso. Vamos ver. Nós iremos falar hoje sobre cultuando a Deus com liberdade e reverência, análise contextual. Aqui nós temos o texto áureo que se encontra em João, capítulo 4, versículo 24, e também temos a lição bíblica em classe, ok? Eu irei fazer apenas um resumo, uma análise contextual do que se trata aqui em João, capítulo 4, e aqui o capítulo 14 de 1 Coríntios, ok? Pegue sua Bíblia e vamos ler em conjunto. João 4:24 nos diz: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Esse versículo ele sintetiza a ideia de cultuar a Deus com liberdade e reverência. Muito profundo essa passagem do capítulo 4 de João, a qual Jesus enfaticamente traz uma interpretação mais profunda do que propriamente a visão dos samaritanos e dos judeus da sua época. A minha pergunta introdutória é o seguinte: qual é o contexto de João capítulo 4? Jesus aqui está diante de uma mulher samaritana. E aqui está falando sobre adoração. Só que a pergunta é: o que é adoração? Os conceitos centrais de adoração são respeito, serviço e reverência. Essa tríade é de fato a essência da adoração. Se não tivermos respeito, reverência e serviço, isso não pode ser considerado adoração. Um fato importante que eu gostaria de informar a vocês é que o termo adoração no hebraico, ao ser passado para a Bíblia hebraica, foi traduzido por proskinen, e esse termo expressa o costume oriental de curvar-se, lançar-se ao chão, o solo ou a borda das vestes. E essa ação corpórea é de fato um gesto de respeito diante de uma pessoa importante. Esse contexto aqui, a qual o próprio Jesus está, diante de uma mulher samaritana, existe uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Mas podemos fazer outra pergunta: quem eram os samaritanos? Você sabe? Bem, os samaritanos eram um pequeno grupo étnico-religioso, oriundos de Samaria. Era uma cidade ou uma região montanhosa do Oriente Médio da Palestina, a antiga capital do reino de Israel. Se você for ler o versículo 20, você vai entender de fato o contexto, qual é a problemática aqui nesse capítulo. No versículo 20 é dito o seguinte: nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Essa informação é dada não por Jesus, mas pela mulher samaritana. Ela está dizendo: nossos pais adoraram neste monte. Ou seja, existe uma informação passada de pai para pai e de pai para filho, historicamente no contexto dos samaritanos, Existem alguns fatos que poderiam ser exarados aqui, explicados, para que vocês possam entender essa ideia, essa rivalidade que havia entre os judeus e os samaritanos. Existiam, na verdade, alguns preconceitos socioculturais da época. E esse ódio era desde os tempos de Oséias, o último rei de Israel. E tudo, na verdade, começou com a queda do Reino do Norte de Israel, em 722 a.C. Historicamente é sabido que o rei Oséias conspirou contra Salmanasar, que era o rei da Síria. Samaria, a capital de Israel,
ela foi cercada pelas tropas assírias por 3 anos e no momento posterior seus moradores foram todos transportados para a Síria. E esse contexto que eu estou informando a vocês, explicando, ele se encontra lá em 2 Reis, capítulo 17, especificamente do versículo 3 ao versículo 6. Então a Síria ela deportou 20.000 israelitas, a maioria deles das classes mais altas, e os substituiu por colonos da Babilônia, também da Síria e várias outras nações. Somente os pobres puderam ficar lá em Israel. E isso você possa ver lá em Jeremias 39, versículo 10. Logo depois disso vieram também as mulheres estrangeiras com seus ídolos pagãos e se estabeleceram na região devastada e chegaram a se casar com os hebreus, gerando uma população etnicamente misturada, ou seja, os samaritanos são fruto de uma miscigenação étnica. Aí quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, eles enfrentaram a resistência dos samaritanos e do resto da sociedade por tentarem reconstruir o templo de Jerusalém. Olha aí a problemática, a tônica que eles encontraram. Essa nova família híbrida se tornou o que conhecemos hoje de samaritanos, pois os judeus tinham se casado com mulheres estrangeiras que praticavam idolatrias. Esse foi o real motivo da separação dos dois lados. Agora, sobre o verdadeiro lugar de adoração, quando a gente lê do versículo 20 ao versículo 24, eu tenho que explicar alguns detalhes históricos super importantes para você entender essa questão milenar contida nesse texto. Veja só, os samaritanos reconheciam apenas a autoridade do Pentateuco e desprezavam os demais livros. Eles não tinham, assim, toda a verdade, certo? Na mente deles havia apenas o primeiro lugar onde Abraão construiu o altar a Deus, lá em Siquém, que ficava de fato em frente ao Monte Gerizim, onde os israelitas invocavam as bênçãos prometidas por Deus antes de entrarem na terra prometida. Isso é visto lá em Gênesis capítulo 12, especificamente versículos 6 e 7. Aí as suas leituras eram sempre Deuteronômio 11, 29 e Deuteronômio 27 e 4. Porém, ao lerem essa última passagem em Deuteronômio 27 e 4, os samaritanos liam Gerizim em vez de Ebal, conforme está escrito no texto sagrado. Vamos ler o versículo 29 do capítulo 11 de Deuteronômio. Diz o seguinte: Quando Jeová, teu Deus, te introduzir na terra que tu vais possuir, porás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte de Ebal. Quando tiverdes passando o Jordão, agora é o versículo 4 do versículo 27, certo? Diz o seguinte: Quando tiverdes passado o Jordão, levantareis estas pedras que eu hoje vos ordeno. Aonde é para levantar? No monte Ebal, e as caiareis. Eles mudaram o versículo para que se lesse Gerizim e enaltecesse esse monte, mudando assim a história e o texto sagrado. E as demais gerações viviam repetindo o erro, a inverdade, a mentira, conforme é visto no episódio em que está Jesus aí e a mulher samaritana. Por isso que, na minha opinião, eu vejo, na verdade, uma correção histórica da parte de Jesus para com os samaritanos, uma vez que os samaritanos também não conheciam a Deus, nem tinham a revelação de Deus e por isso não poderiam adorar a Ele, diferentemente dos judeus, como todos vocês sabem. Daí podemos agora entender por que a mulher disse que o verdadeiro monte para se adorar era o monte Gerizim. E na mente dela, ela esperava o judeu Jesus responder que era o monte de Jerusalém. Mas Jesus não disse. Pelo contrário, ele fez uma correção e falou que Deus não estava limitado a um monte. Se ela esperava Jesus falar
Jerusalém, se equivocou. É porque a questão essencial aqui não é onde alguém adora, mas como e quem alguém adora. Pois a adoração é algo do interior, do coração. Pois muitos vivem de liturgias exteriores para evidenciar uma suposta adoração que não passam de meras liturgias. E isso a gente pode ver em vários lugares. O exterior sendo evidenciado e o espírito zero. Já estão mortos. Por isso que o próprio Jesus disse que os verdadeiros adoradores. Se ele diz que tem verdadeiros, subentende que tem mentirosos. Mentirosos adoradores a Deus, que não estão adorando em espírito. Aí Jesus coloca o acréscimo. E em verdade. Esse em verdade é justamente a minha posição em relação a esse corretivo que Jesus deu à mulher samaritana. Jesus está fazendo um corretivo, uma correção histórica para com todos os samaritanos. No versículo 21 diz o seguinte: Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Versículo 21 ao versículo 24. Então, quando o próprio Jesus vem dizer em verdade, subentende pelo menos dois elementos. Eu creio nos dois. Primeiro que esse em espírito, né, em espírito, representa o seu interior, né, em espírito de adoração a Deus. E que esse em espírito seja verdadeiro. E ao mesmo tempo Jesus está corrigindo. Se existe verdadeiros adoradores, existe adoradores mentirosos. Que eu e você não sejamos adoradores mentirosos, que adoram somente com os lábios, mas não com o coração. Pois a questão aqui não é onde alguém adora, mas como e quem alguém adora. Amém? Eu vou comentar de forma breve esses versículos de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 32. Aqui no versículo 26, não vou ler tudo aqui, eu vou apenas sintetizar a ideia primária de cada versículo que o próprio Paulo está fazendo aqui. Veja só, Paulo nesses versículos, ele vem nos mostrar uma necessidade de ordem nos cultos. Isso é fundamental hoje em dia, apesar que não é levado a sério, nem pelos gestores, nem muito menos pelos que são liderados, né, pela igreja em si, a eclésia, os membros, né, os irmãos. Isso é lamentável, né? Vamos lá, o versículo 26 nos diz que a homilia do culto, ela não é focada em apenas uma coisa. Pelo contrário, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Mas façam tudo para edificação. Então cada um de nós ou de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação e tem língua. E essa língua aqui é línguas estranhas. E também temos aqueles que falam em línguas estranhas profeticamente. E tem outros que têm interpretação também para traduzir o que está aqui. Lamentavelmente, os nossos amigos, colegas e irmãos cessacionistas não querem entender, têm dificuldade de aceitar ou fingem a ideia dessa palavra língua. Os extremistas acreditam que aqui língua seja pessoas que falam outros idiomas humanos. Ou seja, se alguém aí, um gringo, tiver na sua igreja, você tem que ter alguém para interpretar ele. Porque a língua ali em Atos capítulo 2 e também lá em 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, 15, evidencia na verdade línguas humanas. Né? Eles não conseguem perceber que Atos e Paulo, né, a teologia paulina e a teologia lucana, elas se autocomplementam, não são excludentes,
certo? E tem propósitos diferentes, né, no capítulo 2 de Atos e capítulo 12 de 1 Coríntios. Né? Em breve, se Deus quiser, se o tempo permitir, irei fazer uma diferença desses dois contextos, tá certo? Estão pedindo muito para mim no zap e eu vou fazer em breve, tá bom? De imediato queria mandar um salve aí para meu amigo Salmi, para o irmão Marcelão, para o nosso irmão Luciano Anderson e tantos outros que estão se contemplando o conteúdo aqui do canal. Vamos ver, que Deus os abençoe fortemente. Vamos lá. O versículo 27 fala o seguinte, que quando alguém for falar em línguas estranhas ou línguas desconhecidas, porque são estranhas, são desconhecidas, faça-se 2 e no máximo 3. Olha aqui, ó, línguas estranhas, língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez e haja intérprete, mas com ordem, né? O que é que ele está dizendo aqui? Faça-se 2 e no máximo 3, mas com ordem sequencial, e a recomendação é que haja intérprete, ou seja, o dom de interpretação de línguas. O versículo 28, se não tiver intérprete, fique calado, fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, se você não tem o dom de interpretação, de tradução, fique calado ou fale em línguas estranhas, mas desde que você venha falar consigo, né? E com Deus, né? Você está falando consigo e com Deus. Porque se sua intenção é edificar a vida do outro, trazendo uma mensagem profética, só que em línguas, você não tem a tradução, você não está ajudando, você não está cooperando, você está dificultando. Lamentavelmente, o versículo 28 é negligenciado por quase todos os evangélicos pentecostais. Eu digo isso por experiência, né? Vou dizer experiência própria, mas experiência própria, evidentemente. Por experiência. E isso é por falta de disciplina mesmo. Disciplina, o que é disciplina? Disciplinar os irmãos? Não, nada a ver. Não vamos tratar aqui de ditadura de opinião. Aqui, na verdade, nós estamos falando o seguinte: disciplina é um hábito. Você consegue controlar o seu espírito, né? O seu espírito, jamais o Espírito Santo, aqui no versículo 32. Você tem capacidade suficiente de perceber que se você está falando línguas em uma pregação, você tem a tradução? Tem não? Você está se edificando, tá? Então fique em silêncio, fique calado. Isso é recomendação do apóstolo Paulo, porque nessa igreja estava a maior bagunça, é o caos. Por isso que há uma necessidade de ordem e decência nos cultos, certo? Principalmente no núcleo neopentecostal. Principalmente no núcleo pentecostal, certo? Todo pentecostal deveria estudar o capítulo 12 ao capítulo 15 de 1 Coríntios, ok? O versículo 29 é uma ênfase do versículo 3. Se você não leu, leia. Não se precisa de muitos ao se falar profeticamente. 2 ou 3 são suficientes, mas os outros analisem as profecias, né? Aqui está dizendo, os outros julguem, pois pode haver negativamente alguns tipos de línguas. Ou seja, pode haver negativamente criancices de gente imatura dentro da igreja, tem muito, ou profecias enganosas de gente maligna mesmo, certo? Isso raramente acontece, mas tem, ok? O versículo 30 fala sobre uma ordem na hora de profetizar. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Aqui é uma ordem. Se Deus está falando aqui, né, através da vida de um irmão, de uma irmã, e está usando ela ou ele profeticamente, que o outro sentir algo de Deus para ser dito na igreja, que os dois não fiquem falando. Fica falando um no norte, no sul, no leste. Parece uma brincadeira, né? Tem que ter prudência, tem que ter maturidade espiritual, ok? O versículo 31, ele explica os porquês, que é para que todos venham aprender e sejam consolados. Então, existe esse binômio aí, que traz a justificativa porque
o outro tem que se calar, né, para que não venha um terceiro, ou quarto, ou quinto. Imagina a igreja toda profetizando, então não tem mais culto, né? O culto é focado exclusivamente nas profecias. E Paulo aqui, ele é veemente no que ele está falando. Ele está corrigindo, né, exortando os irmãos a ter cuidado na hora do culto, para não ficar um culto meninice, ok? E o versículo 32, né, fala que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Detalhe, tem muita igreja aí, seita e até não seita, que não entende porque Paulo falou isso aqui. Pensa que o profeta ele tem controle do Espírito Santo. Não, de jeito nenhum. E nem tampouco o Espírito Santo está sujeito aos profetas. De jeito nenhum. E o profeta aqui ele é limitado, extremamente limitado. Totalmente diferente do profeta do Antigo Testamento, que ali é ministério profético. Aqui é dom profético. Ele é inferior ao ministério profético. Ok? O propósito do profeta do Antigo Testamento é um e o propósito do profeta do Novo Testamento é totalmente diferente do primeiro profeta. Se você não sabe, deveria saber e estude mais. Ok? Então, essa foi a contribuição que eu dei, apesar do tempo. Agradeço a todos vocês que são inscritos no canal. Peço desculpas por ter demorado muito para postar os vídeos. É porque o labor diário é gigante na minha vida. Mas eu peço que os irmãos e todos os colegas e amigos venham orar por minha vida, para que Deus possa me dar tempo para a sua palavra. Que Deus os abençoe e os guarde. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta e se inscreva no canal. Deus os abençoe.